A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, com muita alegria no coração, para estudar o Evangelho de Jesus e pedimos a proteção dos bons espíritos para que nos intuam, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Dito isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre as mães. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 Operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, desenvolve em mim um espírito de humildade. Afasta de mim o orgulho para que me sinta uma pessoa comum, dentro do lar, no local de trabalho, nos relacionamentos, até na diversão. Refreia os meus impulsos de superioridade e deixe-me nivelada aos demais. Não quero estar em concorrência com eles. Todos temos direito às mesmas oportunidades de trabalho e de vida. Recorro a ti, Senhor. Ser humilde, compreendo não ser subserviente ou aduladora. É ser obediente às tuas leis de amor que foram colocadas por ti na minha consciência com alta finalidade. Reveste-me, Senhor, com a força da humildade. Ela me equilibrará na comunhão com os outros e me capacitará a avançar na tua direção com alegria e paz. Fará aumentar a compreensão de que sou tua criatura e o respeito aos outros, abrindo-me o desejo de servir. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as mães. Na maioria das mães, nada sabemos, pois passaram no mundo colaborando em silêncio na obra divina. Mas temos notícia das mães de alguns homens, que por sua vez exerceram missões importantes para a humanidade. O sentimento de mãe é o único amor, que se aproxima do amor de Deus. O sentimento maternal é incomparável. Teriam cumprido plenamente seu papel se não tivessem encontrado o apoio materno. Todos nós devemos muito às nossas mães. Sócrates, o maior filósofo de todos os tempos e também precursor do cristianismo, dizia ter aprendido com sua mãe o ofício de parteiro. Só que sua mãe era parteira literalmente e ele praticava um parto espiritual. Ajudava as pessoas a conceberem ideias mais justas a respeito da vida. Sócrates foi um revolucionário de seu tempo, Uma inteligência acima da média e que auxiliou muito a sociedade ateniense e ao mundo de modo geral. Agostinho de Hipona, chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho,
levou vida irregular e incerta, metido em várias doutrinas errôneas, até que as preces e o empenho de sua mãe, Mônica, que também é considerada pela Igreja Católica Santa Mônica, cristã convicta, exemplar, conseguiram convertê-lo definitivamente ao cristianismo e conduzi-lo a uma vida mais pura. E ele, na verdade, faz parte aí das obras da codificação kardeciana, nosso querido Agostinho. As passagens sobre a mãe em seu célebre livro, As Confissões, são das mais lindas que já foram escritas pelo amor filial. Está vendo como o Agostinho deixou a sua marca, né? Já Francisco de Assis, espírito delicado e cheio de luz, recebeu, ao que parece, o apoio de sua mãe, Pica, para lançar-se no caminho da missão que o trouxe à Terra. Isso sem falar na colaboração de outro espírito feminino em sua tarefa, Clara, né? Já Pestalozzi, órfão de pai desde muito cedo, deveu sua educação às duas mulheres corajosas, sua mãe e sua governanta, Babeli, que marcaram fortemente sua existência. Também Allan Kardec certamente tinha grande ligação com sua mãe. Ela mesma o foi levar a Yverdon para estudar com Pestalozzi, que se refere a Madame Rivail em sua correspondência. Mais tarde, quando já entregue ao trabalho espírita, Kardec confessa em obras póstumas que sonhava frequentemente com a mãe, lhe dando conselhos. Já o padre Flanagan, o grande educador irlandês que atuou nos Estados Unidos da América, dizia que a sua maior inspiração em prática pedagógica tinha sido de sua própria mãe. Gandhi, o espírito mais evoluído do século XX, tinha estreito vínculo com sua mãe, cuja ascendência moral, mesmo à distância, ajudou muito durante a sua estadia na Inglaterra em contato com as tentações ocidentais. Então, para aí a importância das mães de muitos desses homens que estamos falando agora. Junto ao próprio Jesus, o espírito mais sublime que já pisou no planeta, vemos a figura suave e iluminada de Maria. Teria ele, espírito perfeito, encontrado contradições vibratórias para se submeter ao sacrifício de vir habitar num corpo de carne, se não tivesse afinidade com a mãe, se ela não estivesse à sua altura? Isso é bom que se faça a pergunta. Se vocês acham que esse espírito, sol de primeira grandeza, grandemente evoluído para recebê-lo no ventre, as intuições que Maria teve antes de seu nascimento, a oração que pronunciou em presença da prima Isabel e toda a preparação que aconteceu da vinda do Mestre, demonstraram quanto ela, ao lado de José, estava consciente do plano divino. Ela tinha intuição fortíssima sobre isso. Com o passar dos séculos, o vulto de Maria foi transcendendo a de simples coadjuvante na vida de Jesus para alcançar o título de mãe da humanidade. Hoje sabemos que isso não se deve meramente ao fanatismo religioso, porque de fato Maria, o espírito angelical, cuja elevação nem podemos imaginar, dirige extensa falange de socorro aos seres humanos, principalmente às vítimas de suicídio, colaborando evidentemente na redenção da humanidade. Então o livro Memórias do Suicida, do Ivone do Amaral Pereira, vai falar o trabalho magnânimo de Maria de Nazaré, porque tem um hospital, inclusive, com o próprio nome, né? Hospital Maria de Nazaré, com seus lanceiros, seus auxiliares, resgatando suicidas lá do Vale do Suicida. O trabalho de Maria no mundo espiritual é grandioso. Sua emanação espiritual regenera muitas almas, porque seu amor maternal toca as fibras dos espíritos mais endurecidos que, em algum momento de sua vida, sempre tiveram a mãe que os aconchegasse e cuja lembrança ilumina novamente seus corações. Para uma humanidade ainda tão infeliz e pecadora, um espírito maternal dessa envergadura é o estímulo à recuperação de muitos pelo atavismo que o homem guarda em relação aos cuidados maternos e pela amorosa influência vibratória que a mãe de Jesus expande de si. Quão importante, né? A gente falar das mães, do amor de mãe. Mãe é um ser sagrado. Além das mães, não pretendemos aqui destacar aqueles que apenas contribuíram teoricamente para o conhecimento. Nem sempre podem ser esses citados como modelos de educadores. Interessa-nos a vivência acompanhada ou não de belas teorias,
Também não é nosso propósito ficar aqui falando de biografias, figuras citadas cuja história pode ser melhor apreciada em diversas obras, especialmente dedicadas a contar suas vidas e analisar suas ideias. Vamos apenas tentar aprender mensagem pedagógica de seus exemplos. Sócrates, que viveu de 470 a 399 a.C., Sócrates foi o pai da ética ocidental, o maior filósofo de todos os tempos. Contrariamente à maioria, não foi teórico de ideias divorciadas da vivência. Não apenas pregava e explicava as virtudes, também vivia. Como Jesus, nada escreveu. Assim como Maomé também nada escreveu. No caso do Sócrates foi Platão, né? E pagou com sua vida a elevação moral de suas ideias, tão em oposição à sociedade corrompida de sua época, tão em contradição com a costumeira corrupção da sociedade terrena de todas as épocas. Foi assassinado porque, segundo eles, ele violentava ou modificava a consciência dos jovens atenienses. No entanto, ele estava apenas elevando moralmente a essas criaturas. O que nos interessa aqui, entretanto, é aprender a sua grandeza de mestre. Sócrates pertenceu a um período da história grega em que os sofistas estavam em voga. Os sofistas eram professores pagos, e muito bem pagos pelas elites de então, que ensinavam principalmente a dialética, que poderíamos definir, a grosso modo, como saber falar. Na democracia grega, a oratória exercia papel importantíssimo para a conquista de liderança política. Ora, os sofistas não acreditavam que houvesse algo a ser ensinado sobre moral, sobre política ou ciência. Para eles, a filosofia se resumia a um jogo de palavras, onde a defesa de qualquer posição era válida, desde que atendesse aos interesses do orador. Então, era um ensino para demagogia. Todos os conceitos morais eram para eles relativos e não lhes interessava melhorar o comportamento humano ou buscar valores que pudessem orientar a vida do homem. Justamente vai em desacordo com a ideia deles do que eles pretendiam. Então, Sócrates, tendo aprendido com os próprios sofistas o poder da dialética, quer dizer, num discurso, na palavra de Diágono, ele vai dar, porém, uma orientação oposta. Primeiro, ensinava gratuitamente nas praças e nas ruas a aristocratas e escravos, a cidadãos atenienses ou estrangeiros. Segundo, seu método consistia sobretudo na maiêutica, que é uma espécie de parto espiritual, e através do qual ele pretendia extrair de seus discípulos a verdade moral, era a preocupação dele, a moral, escondida dentro de cada um. Então ele começava pela dúvida, demolindo com perguntas certeiras tudo o que os seus interlocutores pensavam saber. Quando convencidos da própria ignorância, quer dizer, o ponto de partida da aprendizagem, a ignorância, Sócrates os ajudava a parto de verdade. Então ele tinha um outro objetivo, o objetivo moral. Por isso ele vai estar indo contra o sistema. O que eles queriam era somente ganhar tudo na palavra, mas voltado para a política. Essa atitude pedagógica ainda é sempre válida, porque pressupõe vários princípios verdadeiros. Vamos lá. Primeiro, Sócrates tinha grande autoridade moral por sua vida exemplar de homem de bem e por não explorar comercialmente a educação, como faziam seus colegas sofistas, que só ensinava quem podia pagar um alto preço. Então aí, já uma conduta diferenciada, Ele estava preocupado com a moral e não em sobreviver ou explorar as pessoas. 2. Revelava com seu método uma confiança fundamental no ser humano, sabendo o depositário de verdades morais no fundo de si mesmo. Ele acreditava que as pessoas tinham uma coisa boa dentro de si. E a gente sabe, os valores estão dentro de nós. O que ele pretendia fazer aflorar essas virtudes para fora. É o que a gente tem que fazer. E isso é absolutamente certo, já que trazemos todas as marcas divinas em nós. 3. Acreditava que aprender é recordar, também por causa da pré-existência da alma. Então, ele acreditava que a gente já tinha vindo outras vezes. Então, se a alma tinha um conhecimento, que aquele espírito tinha um conhecimento,
Então ele queria fazê-lo recordar, extrair do discípulo o que ele sabe, mas esqueceu. É um parto do passado espiritual da criatura. Foi esse método que o Eurípides Barçanufo criou, né, em 1900 e no início do século retrasado. Ele fazia justamente dessa forma a educação dele. Tirar, extrair os valores já que existia naquele educando, por causa da reencarnação, e trabalhar isso, ou seja, fazer aflorar as coisas boas, né? Outro, sabia que existem valores morais eternos, permanentes, que não são relativos, porque pertencem, têm a consciência humana. 5. Valorizava a razão, quando bem orientada para a busca da verdade e do bem. O foco dele era realmente a moral, né? Buscar a verdade, buscar o bem. Mostrava que todo o processo pedagógico nasce da interação humana, através do diálogo, exercendo o mestre a função de parteiro da luz espiritual do discípulo. Olha que colocação interessante, né? O mestre, então, seria o parteiro da luz espiritual do discípulo. Foi isso que o Eurípides Barçanufo foi, né? Então é extraído tudo que ele tem de bom, acreditando já que ao existir os valores estão lá, latentes, e buscar aflorar essas virtudes e trabalhar então para que houvesse o crescimento moral. Como todos os grandes educadores, a influência moral e filosófica de Sócrates ultrapassou a mera ação pedagógica sobre seus discípulos contemporâneos. Sua figura transcendeu os séculos. Sua atitude serena diante da morte e sua certeza da imortalidade da alma e da necessidade do aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito para atingir a divindade podem até hoje nos inspirar a nos comover, mostrando as 4 ações do bem e da verdade. São atemporais e fortes, belas e profundas. Outro personagem, Comênios, que viveu de 1592 a 1670. Jan Amos Comênios, ou Komensky, foi um líder religioso tcheco da fraternidade dos hussitas, ou seja, discípulo de Jan Hus. Foi um filósofo e cientista, muito antes de Rousseau. Foi iniciador da pedagogia moderna, educação para todos os homens e mulheres, pobres e ricos, normais ou deficientes, abolição de castigos, né? A escola humanista e ativa, aprendizagem global e estimulante, partindo do interesse da observação. Então, eu volto a falar, esse era também o método do Eurípides Barçanufo, através da observação e tentando extrair tudo de bom que aquele espírito seus alunos tinham, né? Então, todas essas ideias são pela primeira vez formuladas e teorizadas por Comênios, cuja difusão foi ampla, fecunda em muitos países. Ele é autor de variadas obras sobre diferentes assuntos, inclusive algumas obras-primas da pedagogia, que é o primeiro a conceber e editar um livro didático para criança, e seria impossível comentar aqui todos os aspectos do seu pensamento e de sua influência. Interessa-nos, sobretudo, algumas das suas facetas. Então, vai dar uma pincelada sobre a maneira como Comênios pensava e agia. Comênios era um humanista, um universalista, que não só se interessava por todas as áreas do conhecimento, como queria elaborar uma pansofia, ou seja, uma sabedoria de um todo. Ele achava que o conhecimento, para ter pleno sentido e ajudar o homem, deveria integrar a filosofia racional, a ciência empírica e a moral religiosa. Bem, nem é preciso dizer da coincidência da sua ideia com o espiritismo, de quem pode, e por isso mesmo, ser considerado um precursor. Essa ideia, né? Integrar a filosofia racional, a ciência empírica e a moral religiosa. Seus estudos foram de ordem teológica, social, política e científica. Dialogou com os homens mais ilustres do seu tempo, como Bacon, Descartes, e publicou obras em várias línguas. Todo esse conhecimento o levava necessariamente para a pedagogia, entrelaçando todas as áreas para orientar o homem desde criança
no cumprimento do seu destino de perfeição moral e intelectual. A preocupação aí da a pessoa se aperfeiçoar moral e intelectualmente, progredir, né? Aproveitar a reencarnação, né? Ele próprio, porém, não se limitou a teorizar, mas trabalhou como professor de crianças e jovens. Então não ficou só na teoria, né? Ele atuou. E, acima de tudo, sua vida inteira foi uma exemplificação inigualável de cristianismo e de integridade intelectual. Então, ele seguia os ensinamentos de Jesus. Que a gente tem que ser carta viva do Evangelho, vivenciar aquilo que Jesus mostrou para nós, que é o caminho, verdade e vida. Tendo sofrido toda espécie de perseguição política e religiosa, todos os reveses da fortuna e da desgraça, perdendo bens materiais e entes queridos em guerras e epidemias, experimentando todas as formas de dificuldade física e moral, comportou-se sempre com estoicismo e dignidade, dando testemunho de fé inquebrantável e de irrestrita fidelidade a Jesus. Então, sua proposta pedagógica dirige sobretudo à razão humana, convocando-a a assumir uma atitude de pesquisa diante do universo e de visão integrada das coisas. Ele pretendia que o homem devia ser educado com vistas à eternidade. A ideia, né, de reencarnação. Então, a educação teria vistas à eternidade, pois, sendo espírito imortal, sua educação deveria transcender a mera realização terrena para procurar a sabedoria e a virtude que os aproximassem de Deus. Mas, ao lado dessa bela formação teórica, Comênios dedicou-se a praxes, elaborando obras didáticas, inventando métodos de ensino e esboçando a escola do futuro. Aí vamos a outro, Bach, que viveu de 1685 a 1750. Johann Sebastian Bach é aclamado mundialmente como um dos maiores gênios musicais da história. Já comentamos, porém, o quanto os gênios podem estar distantes de uma exemplificação moral edificante. Sobretudo entre aqueles que se dedicaram às artes. O mais comum são as deploráveis quedas morais, a vida devastada por paixões e conflitos que muitas vezes terminam em tragédia. Bach, além da sua excepcionalidade musical, é uma exceção também nesse plano moral. Homem profundamente religioso, sincero seguidor de Jesus, revelou-se sempre dedicado à família, ao lado da esposa Bárbara e depois de viúvo, da segunda esposa Ana Madalena. Ideias como educação integral, que ele resumia em educação da cabeça, das mãos e do coração. Uma educação ativa, em que a criança aprende observando e fazendo, e não apenas escutando. Isso é primordial, né? Fazer com que a criança participe do processo. Necessidade de se acompanhar o ritmo da criança no seu desenvolvimento, educação para a autonomia, em que o diálogo e a iniciativa individual exercem papéis fundamentais. Volto a dizer, era o método usado por Eurípides Barçanufo. Todas essas e muitas outras propostas teóricas e práticas foram amplamente discutidas nas suas obras e experimentadas em suas escolas, principalmente no famoso Instituto de Verdun. Pestalozzi é um universo em que podemos mergulhar durante anos sem nunca abranger toda a extensão do seu pensamento. Seu mérito principal foi o de afirmar e analisar a base efetiva da educação de forma mais explícita e consequente de outros pedagogos. Pestalozzi era, ele próprio, um homem extremamente amoroso e delicado, dedicado ao próximo, cheio de energia e benevolência. Basta só citar que certa vez, durante alguns meses, na aldeia de Stances, ele cuidou sozinho de 80 crianças órfãs vítimas da guerra e da miséria, muitas delas já delinquentes juvenis, e conseguiu recuperá-las moralmente. Ele teorizou e demonstrou que a partir do elo afetivo que se cria entre educando e educador, baseado evidentemente na dedicação sincera e integral daquele que é
que se desenvolve um processo pedagógico eficaz em que ambos crescem espiritualmente. Pestalozzi não foi apenas um educador de criança, mas um pedagogo universal. Suas lições de política, moralidade, socialidade aplicada à ciência pedagógica para reis e filósofos, artistas e sábios do seu tempo continuam válidas e impressionantes. O leitor que se aventurar a descobrir suas obras poderá verificar por si mesmo que após o contato com seu pensamento e vida terá edificado e se transformado. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Transformando a terra em jardim. No mundo, existem pessoas que alardeiam o que irão fazer e nem sempre o fazem. E outras que simplesmente agem de forma silenciosa. Essas são realmente as pessoas operosas e que são úteis à humanidade, ao planeta. Recordamos um empresário bem-sucedido, baiano, que adotou o Rio de Janeiro como seu segundo lar por conta da beleza deslumbrante que o impressionou quando de uma visita ainda na juventude. Por ter nascido no meio rural, convivido com a natureza, incorporou o hábito de separar sementes e mudas e plantá-las onde pudessem crescer livremente. Tornou-se um autodidata da botânica. E sua esposa, Satika, filha de imigrantes japoneses, a ele se aliou. Em 1993, o casal iniciou o plantio de mudas próprias da Mata Atlântica, no costão leste do Pão de Açúcar, tendo em vista a carência de vegetação nesse local. No entanto, não bastava plantar, era necessária a manutenção. E o casal então subia e descia o morro incansavelmente, retirando o insistente capim colonião, de difícil manejo, que brotava entre as lascas de pedra. Também carregando água, a fim de garantir a sobrevivência das mudas, principalmente em épocas de estiagem. 7 anos depois, foi a vez do Morro Cara de Cão, um acidente geográfico incluído em área de proteção ambiental. O senhor Nobile Bulhões e a esposa deram início ao plantio, recuperando espaços degradados e colocando no lugar de touceiras de capim, árvores que trariam mais alegria à natureza, flores e frutos. Em 19 anos, foram plantadas mais de 12 mil mudas de pau-brasil, ipê, jequitibá, jatobá, pitomba. No Pão de Açúcar, já se transformaram em árvores frondosas, que trazem sombra, ar puro e paz para os animais locais. Nobile lembra que, ao chegar com as primeiras mudas de pau-brasil, foi interpelado por um policial que duvidava que ele e a esposa conseguissem êxito na sua empreitada. Não cresce nada nesta pedra, só capim, disse o policial. Mas Nobile rebateu: se eu conseguir plantar no sertão, consigo aqui também. Sua tenacidade venceu. Aos 75 anos, ao lado da esposa de 70, ao contemplar seu trabalho de formiguinha, afirmou com voz pausada e bem educado: somos apenas voluntários, cuja recompensa é vermos o fruto de nosso trabalho florescer. Já podemos presenciar várias árvores floridas e outras cheias de frutos que alimentam pássaros. A nossa alegria é termos a certeza de que contribuímos um pouquinho para a natureza do nosso planeta. Miremo-nos neste exemplo. Um trabalho voluntário, quase anônimo, que começava antes de o dia clarear e só acabava à noite. Pensemos em como podemos auxiliar nosso planeta a ser um lugar melhor para hoje e para o futuro, fisicamente falando. Um mundo sustentável, de ar puro, mata abundante, praias limpas. Talvez não reflorestemos uma vasta área, mas podemos plantar uma árvore, colaborar para a manutenção das existentes, ou embelezar a paisagem, plantando flores em nosso jardim, por menor que seja. Pensemos nisso e coloquemos mãos à obra. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, graças te dou, ó Senhor,
por eliminar da minha mente pensamentos negativos. Graças também te dou, por me dar sabedoria, coragem e livramentos. Graças te dou, Senhor, por me intuir bons pensamentos, por me fazer humilde e reconhecer meus próprios erros. Que eu possa estar sempre vigilante das investidas de espíritos inferiores e ter uma fé inquebrantável em Ti, Senhor. Muita paz a todos. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por ter concluído o nosso trabalho com muito amor, pedindo as bênçãos de Deus para todos nós e até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.